Oi? Olá? Vai colocar musiquinha, hein? Ou... Acho que já. Acho que estamos já no painel aqui. Então, boa noite a todos. Meu nome é Fernando Zampieri, é um prazer estar aqui com o cientista do Vila Nova. É um prazer estar aqui junto com o Thiago Romano, coordenador da UTI, e hoje a gente tem a honra de receber aqui na nossa reunião mensal da UTI, o Dr. Estevão Basso. Estevão Basso é um colega de longa data aí do Oswaldo e da faculdade, ele é médico diarista da UTI do Trauma, do HC e do Oswaldo Cruz. E para a gente é um prazer ter o Estevão aqui conosco, falar de um assunto que ele vê quase todo dia, sabe bastante, que é o traumatismo cranioencefálico. Então, queria primeiro agradecer, Estevão, aí pelo seu tempo aí. A gente vai manter o mesmo formato de novo, 30, 40 minutos de apresentação, depois a gente abre para discussão. Eu queria agradecer aí, Estevão, mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco. A palavra é sua, obrigado. Zampieri, Thiago, agradeço demais o convite. Sempre, para mim, é uma alegria falar de TCE, uma doença assim eu tenho bastante carinho, na verdade, por ela, né? E a gente acaba vendo bastante, principalmente na UTI do trauma. Então, para mim, é um prazer e uma honra receber o convite de vocês. A gente vai falar de algumas coisas nessa apresentação. Eu vou tentar, dentro do possível, ser breve, para sobrar tempo para a discussão, que é a parte mais interessante, né? A gente vai falar um pouco de lesão primária, lesão secundária, dos diferentes mecanismos e de prognóstico. A gente sabe que tem duas vertentes para se tratar TCE, duas correntes de modo de tratamento de TCE. A corrente de Lund e a corrente americana, ou do Brain Trauma Foundation. Então, acho que é importante falar que a gente não vai falar dos conceitos de Lund, a gente vai falar do Brain Trauma Foundation, tá certo? A última edição já está começando a ficar um pouco antiga, eu diria até que já está um pouco antiga, mas a gente vai focar bastante nesse modo um pouco mais americano de enxergar os fenômenos. No paciente com TCE, a gente tem a lesão primária, a lesão secundária, né? Quanto à lesão primária, nós que atuamos na UTI temos pouco a fazer, o que se tem a fazer é a prevenção. Quanto à lesão neurológica secundária, aí que está o nosso papel. Então, a gente vai discutir um pouco, temos mecanismos sistêmicos, regionais, mecanismos locais para isso. Indo um pouquinho para o mecanismo sistêmico, muitas vezes o atendimento inicial ao paciente com trauma de crânio grave, especialmente em serviços que não estão habituados a receber trauma, ele se perde. Então, acho que é bom trazer o pé para a terra um pouco de que a conduta inicial no paciente com TCE grave é fazer o ATLS, né? Então, eu acho que isso precisa ser reforçado, porque a gente já viu pacientes com trauma de crânio grave, todo mundo preocupado porque o doente estava anisocórico, mas o doente estava com um pneumotórax hipertensivo saturando 70, por exemplo. Então, acredito que é bom sempre trazer esse chão para a gente. E, desde o começo, a gente tem que começar a se preocupar com prevenir a lesão secundária causada pelos mecanismos sistêmicos. Só que é uma meta-análise antiga já, mas que causou muito impacto, mostrando que a chance de um paciente ter um prognóstico desfavorável quando ele sofreu hipóxia ou hipotensão durante o atendimento, ela aumenta em várias vezes. Então, desde o começo, a gente tem que pensar que aquelas agressões sistêmicas vão impactar o prognóstico do doente a longo prazo. Então, isso parece muito trivial, muito básico, mas eu diria que, na maior parte das vezes, não é enfatizado o suficiente. Eu diria isso, a maior parte das vezes, a gente não enfatiza isso o suficiente no paciente com TCE. Então, a gente coloca evitar hipertermia, normonatremia, né? Evitar anemia, desglicemias, a gente vai destrinchar um pouquinho. E a parte respiratória. Então, essas medidas básicas aqui estão descritas de outra forma. Eu queria comentar um pouquinho da cabeceira elevada,
Isso é bastante negligenciado, em especial no atendimento inicial. Quando o doente vai de 0 para 15 graus, em média, a PIC cai 3 pontos, 3,19. Quando ele vai de 15 para 30, cai 3 pontos novamente. Então, a gente pode ter uma diferença, na média, aliás, a gente tem uma diferença em média, de 6 pontos entre o decúbito 0 e o decúbito a 30 graus nos pacientes com monitorização. É uma diferença extremamente significativa, tá? De 30 para 45 não tem diferença estatística. Uma outra coisa que às vezes a gente esquece, em especial no paciente que não está monitorizado, é sobre a posição de trem Trendelenburg para passar acesso central. É descrito na literatura, eu posso dizer que, infelizmente, eu já vi isso acontecer, do doente com hipertensão intracraniana importante, mas que ainda não colocou catéter de PIC. O médico da UTI ou do PA coloca ele em posição de trem para passar o catéter central e o doente hernia. Isso é um fenômeno bastante descrito na literatura. Então, em especial para o paciente que não está monitorizado, sugiro bastante cuidado na hora desse procedimento, e uma opção é realmente colocar o acesso femoral, se você tiver dúvidas, porque não monitorizado, você não vai ver o doente herniando, tá bom? Falar um pouquinho da parte respiratória, se tiver um gráfico para essa aula, para essa discussão nossa, que seja interessante, eu acho que esse gráfico aqui embaixo. Então, a gente tem a relação entre o fluxo sanguíneo cerebral e o PaO2 ou o PCO2, né? Então, sobre a pressão parcial de oxigênio, ela não faz muita diferença até que o paciente tenha hipóxia, PO2 abaixo de 60. Então, a gente tem um aumento do fluxo sanguíneo cerebral e um consequente aumento da PIC. Sobre o CO2, entre um CO2 de 20 e de 80, para o indivíduo normal, há uma linearidade, uma proporcionalidade. Então, um CO2 de 20 reduz o fluxo sanguíneo cerebral pela metade, um CO2 de 80 dobra o fluxo sanguíneo cerebral. Isso tem um impacto gigantesco em duas coisas: na pressão intracraniana e na possibilidade de isquemia. Aqui à direita, a gente vê a área isquêmica cerebral em doentes que passaram de CO2 de 35 para 26. E a gente vê que o fluxo, a extração de oxigênio aumenta muito e fica crítica em diversas áreas cerebrais, e nem é uma hiperventilação assim, hiperventilação moderada, né? Aqui, transmitindo o mesmo dado em forma de gráfico, mostrando os pacientes normais, com pouca área isquêmica cerebral, pacientes com TCE são em cinza, tá? Mostrando já um tecido cerebral isquêmico maior, e pacientes com TCE submetidos à hiperventilação. Sobre hipotensão. Sobre hipotensão, a gente acrescenta aqui mais um gráfico nessa curva, né? Que é da pressão arterial, BP, blood pressure, e a gente sabe que no indivíduo normal, o fluxo sanguíneo cerebral é mantido constante, uma PAM de 50 a 150. Para o indivíduo com lesão neurológica aguda, TCE, a faixa de autorregulação é muito menor. Então, pequenos desvios vão ocasionar ou isquemia cerebral ou hiperemia. Quando a gente vai para os estudos clínicos, né, para os estudos observacionais, que é o que a gente vê, eu vou chamar a atenção de vocês para as duas curvas. Na primeira, a gente vê que a pressão sistólica pré-hospitalar está fortemente associada a prognóstico ruim no paciente com TCE. E na direita, uma curva mais interessante, que é chamada nos estudos de J assimétrico, né? Esse J assimétrico, o paciente com hipotensão tem um prognóstico neurológico, né, pior, um prognóstico geral, perdão, pior. O paciente com hipertensão também, possivelmente, tem um prognóstico pior, tem essa associação, embora de menor magnitude. Então, é chamado aqui da curva do J assimétrico. A orientação na admissão do paciente com TCE grave não é encarar a hipotensão como uma sistólica menor que 90,
ou PAM menor que 65. O guideline sugere manter uma sistólica acima de 100 a 110, a depender da faixa etária, se você não julga que tem hipertensão intracraniana. Se você tem um paciente com catéter de PIC, o alvo geral é manter uma PPC de 60 a 70. Eu não vou discutir aqui, a não ser que, né, depois a gente queira bater um papo sobre individualização da PPC. Uma coisa que pode ser feita e pode ter um benefício para modular a PIC também. Evitar hipertermia, a gente evitar uma temperatura central acima de 37,5, não há indicação de hipotermia precoce ou de hipotermia profilática. Isso foi exaustivamente tentado na literatura por décadas, eu diria. O último estudo é o POLAR, que mostrou a ausência de benefício dessa conduta, tá? Sobre a glicemia, o alvo é um pouco diferente, né? O que a gente deve ter, um alvo, pode ir até 180, como a gente vai no doente crítico, embora aqui esteja 150, mas os estudos com, né, catéteres de microdiálise mostraram que o cérebro que está sofrendo, vítima aí de um TCE, as glicemias limítrofes, algo como 80 ou 70, levam a neuroglicopenia. Então, elas devem ser evitadas, tá? Sobre a anemia, né? O maior estudo randomizado ainda é esse, que foi publicado no JAMA, que eu tenho conhecimento, mas é um estudo relativamente pequeno, que não mostrou um benefício de manter um HB acima de 10, sobre manter um HB acima de 7. Nós também publicamos, isso daqui em 2019, um estudo menor, piloto, em que também não houve benefício de um alvo mais liberal para todos os doentes. Mas talvez dê para refinar um pouco essa pergunta, né? Então, a gente tem hoje catéteres que podem medir a pressão tissular de O2. E esse estudo fisiológico, mas de uma certa forma bem interessante, tentou ver se a gente transfundir o doente com anemia, melhorava a pressão tissular de O2 no cérebro. E ela melhora, na média ela melhora. E quais são os fatores de risco, né? De risco eu não diria, os fatores para identificar um indivíduo que melhora com a transfusão. Infelizmente, esse estudo não achou nada muito claro. A única coisa que ele achou, que pode ajudar um pouco, é uma frequência cardíaca mais alta, teve maior associação com indivíduos que melhoraram a pressão tissular cerebral de oxigênio após a transfusão. Mas, infelizmente, o PTO2 basal também não ajudou, nem outras variáveis, tá? Alguns autores têm proposto uma forma de se pensar o tratamento de TCE semelhante ao que a gente pensa hoje para insuficiência cardíaca. Seria identificar os indivíduos com pressão intracraniana alta, né, acima de 22 ou baixa, e o paciente com hipóxia cerebral, pressão tissular cerebral menor que 20 ou maior que 20. Então, a gente teria o indivíduo tipo A, né, que é um indivíduo com oxigênio bom e pique boa. E o indivíduo tipo D, com oxigenação ruim e pique ruim. E aí, no meio do caminho, B e C. Parece uma forma bem interessante de pensar. O catéter tissular de O2 não é uma realidade indiscriminada ainda. A gente tem no Brasil, a gente já teve vários doentes com esse catéter, mas é uma forma bem interessante de pensar, a gente aguarda em novos estudos, tá? Bom, falamos um pouquinho dos mecanismos sistêmicos, agora dos regionais. O principal é a hipertensão intracraniana. Então, muito se fala, né, de como tentar identificar o indivíduo com hipertensão intracraniana antes dele passar o catéter de monitorização de pique. Então, essa meta-análise aqui do BMJ ajuda um pouquinho a gente a pensar nisso, né? Então, se o paciente tem alguma dilatação pupilar, alguma pupila reativa, no contexto de uma suspeita, a especificidade é 86%, tá? E se o indivíduo está em coma, está com Glasgow de 8 ou menos, a sensibilidade é de 76. Então, assim, trocando em palavras mais simples, eu diria o seguinte, né?
É muito difícil um paciente que esteja falando, contactando, conversando, ter hipertensão intracraniana aguda, que precisa de tratamento de urgência. Acho que não é comum essa situação. Por outro lado, o indivíduo anisocórico ou com uma pupila médio fixa ou reativa, a chance dele ter hipertensão intracraniana é muito grande, ou é bem grande, eu diria, tá bom? Acho que essa é uma coisa que ajuda no exame físico. Sobre a tomografia de crânio, a compressão das cisternas basais tem uma sensibilidade de 86%. Quer dizer, se o paciente tem as cisternas livres, a chance dele ter hipertensão intracraniana já reduz. Quer dizer, paciente acordado ou Glasgow acima de 8, compactuando, vigil, com tono, sem sugestão de edema pela compressão das cisternas, chance de hipertensão intracraniana reduz muito. Agora, se o paciente tem um desvio de linha média de 5 ou de 10 milímetros, em especial de 10 milímetros, realmente a chance aumenta muito, uma especificidade aí de quase 90%. O BTF recomenda ainda a monitorização da pressão intracraniana em pacientes com TCE grave, na maior parte dos casos, né? Embora exista bastante polêmica envolvida nisso, né? O Chestnut publicou no New England um estudo randomizado comparando, um estudo que ficou muito famoso por vários motivos, comparando monitorização da PIC no TCE grave versus segmento com exame clínico e tomografia. E aí, esse estudo deu tanta polêmica que esse é um consenso, né, para explicar o estudo. Então, quer dizer, se tem um consenso para explicar o estudo, é que a coisa realmente é complicada. Mas, o que esse consenso diz, basicamente, é que esse estudo que não mostrou o benefício de se usar PIC indiscriminadamente em todo o TCE grave, é que talvez nem todo paciente com TCE grave, de forma indiscriminada, precise dessa monitorização. E de que se você não tem acesso a esse monitor, por qualquer motivo que seja, o doente ainda assim pode receber um tratamento, tá bom? A gente também, isso aqui já tem um tempo, o Dr. Zampieri também participou aqui desse pequeno estudo, mas que também a gente tinha uma experiência grande no passado com o doente sem monitor de PIC, ainda tem hoje, mas muito menos, mostrando que é possível tratar esses doentes. Eu diria que a frase que deve ser dita é que é possível efetuar um tratamento, embora a gente busque identificar o paciente que vai se beneficiar de colocar um monitor de PIC, tá? O BTF recomenda colocar PIC baseado nessa meta-análise, que mostra um possível benefício na mortalidade hospitalar em estudos depois de 2007. Então, parece que tem um pouco de seleção de dados sobre isso, né? Mas talvez o problema é realmente colocar PIC em todo mundo, não precisa, porque você submete o doente ao risco. Mas também, eu acho que alguns pacientes, ou uma grande parte, vai precisar para ter um melhor tratamento. Então, qual que é a sugestão aqui que a gente faz aqui na UTI do trauma, principalmente? Se a tomografia ou o exame físico tem sinais de hipertensão intracraniana, é sugerida a passagem de PIC. Se tanto a tomo quanto o exame físico não sugerem hipertensão intracraniana, aí a gente fica com a monitorização não invasiva. Se há dúvida, a gente lança a mão de algumas ferramentas, como a bainha de nervo óptico, ou o BrainCare, ou o Doppler transcraniano, para tentar refinar um pouquinho, para evitar passar o catéter em doente que não tenha hipertensão intracraniana. Porque um outro detalhe sobre isso, né, é que o pico de hipertensão intracraniana não é no primeiro dia. Então, você pode passar a pique no primeiro dia, mas ele pode vir a ter realmente a hipertensão intracraniana entre o terceiro e o quinto dia. Sobre o índice de pulsatilidade, aqui está uma curva ROC mostrando sensibilidade e especificidade. Fica muito aquém daquilo que a gente gostaria. Ó. Vocês estão vendo a área sobre a curva do Doppler transcraniano, 0,6, 0,7, uma curva aquém do que a gente gostaria. Recentemente, saiu um estudo do Critical Care, 2022, que usou uma metodologia diferente para estimar PIC, e ele mostrou um dado que depois podemos dizer que de certa forma, validado com o passado, que é um Doppler transcraniano sem sinais de hipertensão intracraniana
deixa a gente mais tranquilo. São os pontinhos verdes aqui, né? Os pontinhos pretos é quando a gente tem uma concordância das medidas. Agora, um Doppler transcraniano sugerindo hipertensão intracraniana, o valor preditivo positivo nele é melhor, não significa que o doente tem, tá bom? A bainha de nervo óptico, ela tem uma acurácia muito boa para detectar hipertensão intracraniana. Aqui uma meta-análise, vocês observem que o valor é muito melhor do que os do Doppler que eu mostrei agora há pouco. Mas a limitação dela é que a gente não entende ainda a dinâmica dela. Quer dizer, a gente tem um doente que chega com edema cerebral, bainha de nervo óptico aumentada. Depois do tratamento, ela volta ao normal? Quanto a isso, os estudos são conflitantes. Ou se ela permanece alargada por um período de tempo grande. Existe também a questão da morfologia da onda. A gente sabe, né, a onda normal com P1 maior que P2, e aqui um doente, esse caso é um caso real que a gente teve, ó, o P2 está maior que P1, só que a PIC é 13. Né? Pouco tempo depois, esse doente teve uma descompensação grande. Baseado no modelo de curva, foi desenvolvido o BrainCare, né? Tem outras ferramentas, mas o BrainCare tem ganhado popularidade, tem ganhado uma atração na literatura, que é um aparelho não pouco invasivo, né? Só uma tira em volta ali do crânio do doente, que ele te dá as curvas P1 e P2 sem dar o valor da PIC. E se tiver uma P2 maior que a P1 consistentemente, ele sugere que pode haver hipertensão intracraniana. Ele é um método que ainda eu acho que precisa de mais validação, mas eu acho que ele vai auxiliar muito ainda a gente no tratamento dos doentes com TCE. O que está associado a prognóstico a longo prazo não é tanto a PIC ou uma medida da PIC, né? Mas a carga de PIC acumulada. Então, observe aqui na primeira curva da PIC, que a PIC média é 16 e na segunda a PIC média é 16. Mas o segundo paciente teve uma integral da área rachurada aqui, de PIC acima de 20, de 100 milímetros hora. Quer dizer, ele teve uma dose de PIC de hipertensão intracraniana acumulada grande, enquanto o outro indivíduo com a mesma PIC média de 16 não teve. Então, a PIC média não é um bom parâmetro. O ideal seria a gente ter a dose acumulada de hipertensão intracraniana. Isso a gente não faz rotineiramente, mas o conceito a gente observa, né? Pequenos escapes de PIC não vão levar a grandes consequências. Agora, sim, uma dose acumulada de hipertensão intracraniana, isso leva. A gente já comentou um pouquinho da possibilidade de pensar no tratamento do TCE não baseado somente na PIC, mas na pressão tissular de O2. Então, não vou voltar, mas é uma possibilidade de refinar o tratamento. Bom, qual que é a prioridade no tratamento da hipertensão intracraniana, esse mecanismo local? É retirar as lesões de massa com efeito cirúrgico. Aqui um paciente que a gente teve com hematoma subdural extenso, contusão, desvio de linha média. Não adianta nós, né, acho que o público aqui é intensivista, tentarmos lutar contra isso com as nossas ferramentas. A gente precisa do neurocirurgião para retirar, primeiramente, as lesões com efeito de massa. Olha, o resultado ficou muito bom desse paciente. E aqui, a tomo, na saída, né, vocês observem, nem sugere hipertensão intracraniana mais, ó. Aqui a cisterna estava obliterada, grande desvio. Aqui tem um desvio relativamente pequeno e sem conteúdo na cisterna perimesencefálica. Embora essa escadinha do New England seja, de alguma forma, obsoleta, eu ainda acho que ela é a mais didática para falar o que a gente faz depois que as lesões com efeito de massa foram retiradas, né? Primeira coisa que a gente faz é aquelas medidas básicas que a gente já comentou. Eu não vou voltar aqui, mas de ventilação, de temperatura, sódio, etc. Segunda coisa que a gente faz é sedar o doente se a PIC
tiver alta. Essa escada, a lógica dela é que se a PIC continuar elevada, a gente vai para o próximo degrau da escada. Então, qual que é a lógica de sedar um paciente com hipertensão intracraniana? A lógica é reduzir a taxa metabólica cerebral e, de forma proporcional, para a maior parte dos sedativos, eu reduzo o fluxo sanguíneo cerebral. A PIC vai cair porque o fluxo sanguíneo cerebral se reduz. Então, daí dá para a gente entender por que não faz sentido a gente sedar um paciente que não tem hipertensão intracraniana para reduzir a taxa metabólica cerebral e ele melhorar o fluxo. Eu já vi muito isso, as pessoas falando e tudo, mas isso não faz muito sentido, porque quando o fluxo sanguíneo cerebral, quando a taxa metabólica cerebral cai, o fluxo sanguíneo cerebral, em geral, também cai de forma proporcional. Então, não é que você está dando mais fluxo para o cérebro doente. O problema do sedativo é que você pode pagar o preço, ele induzir uma hipotensão e cair aqui, ó, na oligemia. Por isso que, se o paciente, mesmo o paciente neurológico, né, não tem pressão intracraniana elevada, não tem dor, não tem delírio, não tem agitação, não está desincrônico do ventilador, a sugestão é que ele não fique sedado, né? A sedação é uma ferramenta para os indivíduos com hipertensão intracraniana documentada ou suspeita, ou, claro, para os pacientes agitados, com dor, com desincronia ventilatória. A ketamina, só vou falar brevemente que a ketamina era proscrita no TCE, ela não é mais proscrita, embora não seja a primeira escolha. Feita a sedação, se a PIC continuar elevada, a próxima medida sugerida é retirar líquor através de uma ventriculostomia, uma DVE, tá bom? Ora, pela doutrina, pela curva de Langfitt, que se mostra exponencial, a relação exponencial entre aumento do volume cerebral e aumento da pressão a partir de determinado ponto, a gente entende que, às vezes, tirando 3, 4, 5 ml de líquor, a gente pode ter um grande efeito na pressão intracraniana. Então, claro, a gente vai retirar líquor de um paciente que tem DVE, nunca funcionando de outra forma, né? Depois, se a pressão intracraniana continua acima de 22, que é o trigger atual, de forma sustentada, a gente vai para a terapia hiperosmolar. A gente tem solução salina e manitol. Em resumo, a maior parte dos serviços considera que a solução salina é o gold standard hoje em dia, tá? Às vezes, muito se argumentava que, mas o manitol é melhor, porque pelo menos ele não sobe tanto o sódio. É verdade, mas ele sobe a osmolaridade. A única diferença é que você não vai estar mensurando. Então, é esconder um pouco a sujeira para debaixo do tapete. Pelo menos o sódio você dosa, mede e sabe se está alto ou baixo. Além disso, o manitol induz diurese osmótica, você fica na dúvida se o doente tem diabetes insípidos. Realmente, minha opinião e a da maior parte das pessoas que acaba discutindo isso é que a solução salina é o que a gente deve fazer. Se a gente fez o básico, sedou o doente, drenou o líquor por DVE, se tiver, fez solução hiperosmolar e mesmo assim a hipertensão intracraniana está mantida, o próximo passo seria, com muito cuidado, uma hipoventilação, perdão, uma hipocapnia discreta. Mas, assim, essa técnica, idealmente, deve ser feita com uma monitorização da oxigenação cerebral com uma pressão tissular de O2. Ou uma hiperventilação leve, CO2 ao redor de 30. Tá bom? Para a maior parte dos doentes, aliás, para todos os doentes, o que a gente recomenda é a capnógrafo e normocapnia. Para uma pequena parte que está refratária a tudo, uma hiperventilação leve. Para herniação em curso, Cushing, hipertensão intracraniana refratária. Idealmente, com medidas de oxigenação cerebral. Se tudo isso não funcionou, a gente vai para hipotermia e supressão metabólica cerebral com barbitúrico, né? Então, sobre hipotermia, a gente tem o Euroterm 3235, que não mostrou benefício da hipotermia precoce, mostrou um malefício, na verdade. Então, por esse motivo,
a hipotermia, ela é uma terapia de resgate e de exceção, tá? Os efeitos colaterais do coma barbitúrico são conhecidos há muito tempo. Então, 1 em cada 4 pacientes choca. A gente tem as discalemias, que realmente são muito perigosas, né? Quando você dá o tiopental, o potássio cai, o potássio sérico cai, porque o potássio vai para dentro da célula. Quando você tira o tiopental, tem uma hipercalemia rebote, é bem perigoso. Então, o tiopental também é reservado para casos de exceção, bem como a hipotermia. Esse estudo recente, 2022, da PLOS ONE, um estudo observacional por propensity score, mostrou que o uso dos barbitúricos precocemente esteja associado a piores desfechos. Então, assim, uma coisa que não é recomendada é o uso de barbitúricos de rotina ou precoce. É uma terapia de exceção, tá bom? Bem como a hipotermia. Por isso que elas estão lá no final da escada. E no último degrau da escada está a craniectomia descompressiva. Veja bem, essa craniectomia descompressiva é a de resgate, não é aquela cranié inicial que o neurocirurgião fez porque ele não conseguia fechar ou porque ele já detectou que não vai fechar. Aqui a gente está falando de um paciente que foi para a UTI, ficou monitorizado, a gente fez tudo isso e ele continuou com uma hipertensão intracraniana refratária. Não é a craniectomia primária, tá bom? Não é a primária. Então, a gente tem 2 grandes estudos randomizados sobre o tema. O primeiro é o DECRA. Ele randomizou pacientes com pique maior que 20 por mais 15 minutos, depois dessas medidas, e ele viu um resultado em que o grupo craniectomia descompressiva precoce foi pior do que o standard care, tá? Em resumo. Um detalhezinho aqui que eu vou falar depois, vou discriminar depois, mas no grupo controle, 18% fizeram craniectomia descompressiva de resgate. E o RESCUE-ACP tinha pacientes mais graves, era uma hipertensão intracraniana mais grave, e ele mostrou que os pacientes que fizeram craniectomia descompressiva mais precoce tiveram mais sobrevida. A mortalidade é essa barrinha aqui marrom, tá, gente? Então, o grupo medical group teve uma mortalidade maior, mas não um prognóstico, o grupo cirurgia precoce não teve um prognóstico neurológico melhor. Eu já vi muita gente falar, olha, a craniectomia descompressiva, o RESCUE-ICP, mostrou que ela piora o prognóstico neurológico do doente. Isso não é verdade, no RESCUE-ICP não é. Não é verdade. É que mais pacientes sobreviveram, mas muitos desses pacientes com prognóstico neurológico pior. É só um refinamento da linguagem, né? Agora, uma coisa... eu esqueci de comentar aqui para vocês, 37% do grupo controle fez craniectomia de resgate no grupo medical. Então, não tem... Então, o que a gente pode dizer desses 2 grandes estudos? Não tem um benefício consistente de craniectomia descompressiva antes das medidas clínicas. Então, acho que a gente tem que esgotar as medidas clínicas antes de uma cranié descompressiva secundária. Mas não tem estudo randomizado comparando, nem seria ético, cranié descompressiva versus somente tratamento clínico. Tanto o DECRA quanto o RESCUE-ACP compararam cranié descompressiva precoce versus de resgate, tá bom? Então, quando a gente... Porque uma outra coisa que eu ouço muito é assim, o DECRA e o RESCUE-ACP mostraram que não pode fazer craniectomia, porque não teve melhora. Não é bem isso. O DECRA e o RESCUE-ACP fizeram craniectomia no braço controle de resgate. Então, se você estiver tratando um doente como no braço controle desses estudos, o que vai acontecer é você pensar numa cranié quando tiver falência das medidas clínicas, tá bom? Falar um pouquinho sobre crise convulsiva. O estudo que iniciou essa discussão de uma forma... Iniciou não, mas que sedimentou de uma forma muito profunda, é de 90, em que se dava um ataque de fenitoína profilático para o doente com TCE, e o tratamento era mantido por 1 ano. E apesar da gente achar estranho, ele dividiu o resultado de 2 formas. Entre o D0 e o D7,
a fenitoína conseguiu prevenir crises clínicas. Então, teve 13% no placebo versus 3% no fenitoína. Do D8 ao D365 não teve diferença. Então, assim, a fenitoína previne crises na primeira semana, é a conclusão. Mas o grupo que tomou fenitoína por 1 ano teve um desempenho cognitivo pior do que o grupo que não tomou. Então, o que a gente pode concluir é que não se deve dar fenitoína profilática por 1 ano. O doente ficou pior a cognição do que o que não tomou, tá bom? Agora, por 1 semana, pode ser estudado, pode ser feito e previne crises. O levetiracetam parece ter um efeito semelhante, tá bom? O que a gente faz na prática? A gente identifica o paciente com risco maior de crise. Quem que é o maior risco de crise? Fratura fundamento de crânio, ferimento penetrante de crânio. O risco intermediário está ali no hematoma subdural ou no hematoma intracerebral. Então, para esses doentes de risco alto e intermediário, a gente faz por 1 semana. Para os doentes de baixo risco, por exemplo, o paciente que tem um hematoma epidural, a gente não faz, tá bom? Sangramento. Então, eu vou falar brevemente do CRASH-3, né? É um estudo que se propôs a estudar ácido tranexâmico na fase aguda do TCE versus placebo. Eu acho que o CRASH-3, assim, é o patinho feio dos crashes, pelo menos é a minha opinião, pois o Zampieri e o Thiago aí podem falar, porque o CRASH-1 e o CRASH-2 impactaram muito a medicina de trauma, né? O CRASH-3 é meio patinho feio, no sentido de que não está tão claro para que ele veio a campo ainda, né? Então, em resumo, foi um estudo negativo, mas que com uma análise aí secundária, veio com possível benefício para os doentes que não tinham TCE grave. E aí, aqui algumas elucubrações, mas basta dizer que uma meta-análise questiona um pouco esse efeito benéfico do ácido tranexâmico no TCE. Assim, é um remédio barato, é um remédio que não teve grandes efeitos colaterais no CRASH-2, então acho que poderia ser administrado nos pacientes com TCE, mas com efeito duvidoso. Na prática, eu diria isso. Sobre os mecanismos locais, aqui o CRASH-1, que realmente é um estudo que foi muito impactante, ele comparou o uso de corticoide versus placebo em doentes com TCE e mostrou um aumento de mortalidade com o uso do corticoide. Na mesma edição do Lancet, saiu uma editorial calculando quantos óbitos no ano eram causados pelo uso do corticoide no mundo. Um editorial um pouco polêmico, um pouco provocativo. Muitos questionam o CRASH-1 argumentando que a dose de corticoide usada era muito elevada, mas, ao mesmo tempo, ainda não se conseguiu provar que uma dose mais baixa é benéfica ou segura. Então, para os doentes que com TCE não há recomendação, né? Ou melhor, é recomendado não administrar corticoide de rotina. É claro que se o doente tiver uma outra indicação de corticoide, broncoespasmo, alguma outra coisa, se recomenda, né? Falar brevemente de prognóstico antes da nossa discussão, né? Esse estudo aqui é um estudo genial também para a época, né? E que marcou muito quem estuda ou quem lida com TCE. É um estudo publicado no New England, em 94. Depois eu vou citar a literatura mais recente. Ele pegou pacientes com estado vegetativo persistente por 1 mês após a condição neurológica aguda, e ele não fez nenhuma intervenção, mas ele acompanhou esses pacientes por 1 ano. E ele viu o seguinte, ele dividiu aqui em cima os adultos, né, embaixo as crianças. Então, vamos para as lesões não traumáticas. Infelizmente, para o paciente com estado vegetativo persistente, após uma lesão não traumática, quer dizer, AVC, encefalopatia anóxica, HSA, a chance dele ganhar consciência depois de 1 mês em estado vegetativo persistente é muito baixa, cerca de 10%. Seja criança ou seja adulto, tá bom? Quando a gente vai para os adultos com TCE,
essa taxa em um ano chega a 50%, e nas crianças 60%. Então, é uma coisa interessante. Se você pega um paciente com TCE há um mês, em estado vegetativo persistente, um mês, a gente, não, em geral, não tem essa paciência toda. E a grosso modo, pergunta, qual a chance desse indivíduo voltar a ganhar consciência? A resposta vai ser ao redor de 50%. Se for criança, mais. Mas a gente viu isso também na nossa casuística. Mas tem uma coisa interessante, né? Não para com 6 meses e nem com um ano. Esse estudo mais recente continuou acompanhando esses pacientes por 2 anos e ele viu mais incremento na curva. Quer dizer, mais pacientes melhoraram entre 1 ano e 2 da lesão. No JAMA, recentemente, em 2022, saiu também um segmento por 2 anos, né? E mostrando a mesma coisa. E a conclusão desse estudo do JAMA Neurology é que os pacientes com TCE, eles têm ganhos funcionais frequentemente, entre 2 semanas e 12 meses pós o trauma. E que a gente deve evitar fazer prognosticar a curto prazo esse paciente. É uma coisa relativamente comum, vai ficar em coma, não vai. Isso é muito, muito difícil fazer no doente na fase aguda, porque o doente ganha muito e ele ganha entre 1 e 2 anos agora, você está vendo, né? Esse estudo francês aqui, de pacientes com TCE grave, 63%, 64%, voltaram ao trabalho. Só que demora, 21 meses. Quer dizer, o paciente demora muito para retomar a sua vida, né? A sua rotina. Mas a maior parte retomou depois de TCE grave, tá? Então, conclusões, né? Evitar a lesão secundária é prioridade. Tratamentos específicos, acabei não colocando para não ficar extenso mais do que já estava, né? Como hormônio, corticoide, etc., não tem benefício. Então, o que a gente vai fazer é evitar lesão secundária e tratar precoce as lesões cirúrgicas. Se a PIC não estiver disponível, a gente vai guiar o tratamento pela toma e exame físico, mas tentar refinar um pouco para colocar a PIC em quem tem hipertensão intracraniana. Idealmente, pressão tissular de O2 pode acrescentar. Aqui, as metas para se evitar realmente a lesão secundária, né? Cuidado com o decúbito, evitar a hipotensão, colocar um alvo mais alto, né? Não evitar desglicemias. O alvo da anemia, a princípio, é acima de 7, mas pode ser maior em algumas circunstâncias. E depois que você fez o básico, você vai para uma sequência de eventos, que é a sedação, a drenagem de líquor pela DVE, solução hipertônica, hiperventilação idealmente guiada, hipotermia como a barbitúrico como medidas de exceção e craniite compressiva secundária em casos muito selecionados. Então, além do suporte clínico, o paciente com TCE precisa de muito tempo, muita paciência para sua recuperação. Vocês viram a diferença com a curva das outras entidades neurológicas, né? TCE muito mais frequentemente o indivíduo melhora. Parece que a caixa craniana foi mais feita para tomar pancada do que para ter um sangramento por um AVC ou isquemia dessas outras entidades. Agora, 6 meses realmente ainda é insuficiente para uma avaliação. O paciente vai ganhando funcionalidade, às vezes, até 2 anos. Então, é isso. Agradeço de novo o convite. Me coloco aí à disposição para discussões, para a gente conversar um pouquinho. Pô, muito, muito, muito bom, Estevão. É sempre legal ver um apanhado super bom, super didático aí do manuseio do TCE. Acho que a gente vai ter algumas perguntas aqui. Eu queria só abrir com um comentário sobre PTO2, né? Quando você tem usado um caráter fixo ali, você tem passado do lado da lesão, não do lado da lesão, sempre à direita. Primeiro, aonde vocês têm visto passar, né? Então, se olha a área de penumbra, não área de penumbra, passa pela lesão, não passa. E segundo é o que fazer com o indivíduo que persiste com uma PTO2 baixa, com uma PIC normal.
Se você aí se você transfunde esse cara, você liga inotrópico, você faz alguma coisa. Eu queria primeiro ouvir essa sua pergunta, esse seu comentário em relação ao PTO2, por isso é uma coisa que parece que vem ganhando bastante tração aí. Depois a gente segue aqui para as questões. Segue lá. Ô, Zamp, obrigado. Eu acho que isso vai ganhar muita atração ainda, viu? Concordo com você. Então, onde passar? Eu tenho visto na zona de penumbra, né? Não na zona de necrose, na zona de penumbra, porque teve várias sugestões, né? De passar sempre à direita, de passar longe da lesão, mas às vezes a lesão é muito localizada e você não vai ver nada do outro lado. Então, eu acho que o que a gente tem visto, e eu concordo, é passar dentro do possível ipsilateral a lesão, mas não na lesão. Acho que essa seria uma coisa básica, né? Ipsilateral a lesão, mas não na lesão. Então, aí é um desafio. A gente teve casos que o paciente ficava lá com PTO2 5,10 com pique normal. E aí, eu até vou colocar aqui uma polêmica, né? Eu vejo de alguns colegas neurocirurgiões que eles aumentavam a FiO2 para 100 e aí falavam, olha, a PTO2 subiu, agora tá boa. Mas não, né? Eu acho que esse mecanismo não vai jogar O2 tissular, mas não vai jogar O2 entregando para o tecido. Eu acho que isso serve mais para calibrar o sistema. Então, nesse caso que você descreveu, eu tentaria um alvo mais liberal de HB, um alvo mais liberal de oxigenação, mas não 100%, igual alguns advogam, né? E se não funcionar a transfusão, se não funcionar uma oxigenação um pouco melhor, eventualmente aumentar um pouquinho o CO2, né? Especialmente se ele estiver na faixa inferior, eu ia tentar jogar o CO2 para cima um pouquinho, 40, 45, antes de ligar o inotrópico. O inotrópico ficaria por último, se não tiver disfunção. Super legal, Estevão. Aí tem algumas perguntas aqui do João no chat, né? Uma delas é uma pergunta muito boa sobre o uso de medicação para prognóstico de TCE, né? Então, fluoxetina, amantadina, essas coisas. Basicamente, a gente já viu. Acho que TCE é daquelas situações que a humanidade também testou tudo ali, né? Em estudos pequenos, com uma série de coisas. O que você tem visto de evidência em relação a essas medicações ali, né? Que vai desde essas que teoricamente poderiam melhorar de desfecho a longo prazo, né? Como a fluoxetina amantadina e as outras, aí abre a caixa ali das coisas mais polêmicas, né? Que é anfetamina, ou outros neuroestimulantes, ali, zolpidem em dose alta, aquelas coisas que a gente vê acontecer. O que você tem disso? Para aquele doente que não acorda faz 2 semanas e aí começa todo mundo a ficar desesperado. Não vai, às vezes ele não vai acordar por muito tempo, a gente viu lá, né? Então, sabe o que eu acho estranho disso? Fazendo um comentário aqui, o que eu acho estranho dos remédios, que se tem muito usado para acordar os doentes, é que, assim, na prática, nenhum vai fazer o doente acordar mais, né? Então, dito isso, nenhum vai fazer, pelo menos é o que a medicina diz hoje, né? Amanhã a coisa muda. Mas tem um que vai fazer o doente acordar mais rápido. De fato, tem um que não vai fazer o doente acordar mais, mas vai fazer o doente que já iria acordar mais rápido, que é a amantadina. Então, se tiver um que você tenha muita vontade de usar, a gente usa aqui, na verdade. Quando, igual você falou, o paciente não acorda, não acorda, não acorda, não acorda, e não tem contraindicação, a gente prescreve a amantadina em alguns casos. Porque esse tem evidência, ele vai fazer o doente acordar mais rápido. Agora, o que eu não entendo direito é assim, não prescrever a amantadina e prescrever os outros que não tem estudo, que não tem evidência, né? Então, eu diria o seguinte, se você está com muita vontade de prescrever um remédio para tentar acordar seu doente mais rápido, eu diria que é a amantadina, que ele tem evidência, então ele vai acordar mais rápido. Dos outros, eu não iria, não. Eu iria para a amantadina em casos selecionados. Agora, claro que tem uma questão meio comercial. Amantadina é um remédio barato, né, antigo, então realmente não tem um apelo comercial, mas é o que tem mais evidência, né? Thiago, manda ver. Legal, Estevão. E até pegando aqui um gancho da pergunta do João, que é a questão da hipotermia, né? Então, você mostrou na escadinha ali do tratamento da hipertensão intracraniana a hipotermia, né? E aí, Estevão, tem, acho que algum pessoal da equipe multi e tudo, o que você traria, assim, por exemplo, de alvo e de cuidado desse doente à beira-leito mesmo, no paciente que você está com
induzindo hipotermia. E o outro, você mostrou o Brain for Care, né? E aí eu queria saber se você já usou, o que que você acha, assim, tem o seu espaço, o que que você acha do device aí? Obrigado. Obrigado, Tiagão. Então, sobre a hipotermia, eu gostei da pergunta, que é um negócio que eu adoro falar e discutir quando tem aqui, né? Porque, assim, esses doentes com TCE grave, a maior parte deles eu acho que precisa de um termômetro central. Porque o doente está lá com 37 na axila, ninguém está dando muita bola, mas central pode ser 39. Ele pode estar queimando ali queimando a cabeça e ninguém está vendo. Então, acho que a primeira coisa é a maior parte dos doentes com TCE grave, eu acho que eu recomendaria monitorizar com termômetro central, retal, esofágico, enfim. Para a maior parte dos doentes, em especial se ele tem hipertensão intracraniana ativa, controlada, e está sedado por algum motivo, eu diria que o alvo é uma normotermia, 36,5 ou 36. Nesse caso, eu vejo muita confusão, né? Porque a maior parte dos devices tem 3 modos, né? Tanto as marcas mais antigas, como o Gaimar, quanto as mais novas. Então, tem o modo monitorização, tem o modo manual e o modo automático, né? Então, o modo manual é o que o pessoal costuma usar, mas é o que eu não recomendo. Porque o modo manual, você coloca a temperatura do colchão e você não sabe o quanto o doente vai. Então, vira uma doidura, cara. Vira uma doidura. Você vem aqui, aí vai lá o Zampieri e coloca 15 graus. Aí, daqui a pouco, eu acho que baixou muito e coloco 10. Você vai lá e acha que tem que ser 20. Porque ninguém aqui consegue prever em que temperatura o doente vai chegar, baseado na temperatura que você coloca no colchão. Então, eu vejo muita confusão com o modo manual. Então, para esses doentes que realmente precisam, acho que tem que ser modo automático, tá? Só uma coisa que o modo automático, o doente, em geral, precisa estar sedado, né? Ele é extremamente desconfortável. Então, aqui a gente recomenda sempre o modo automático para o doente que realmente precisa estar sedado. Você vai botar o modo automático 36 ou 36,5, né? E o colchão vai lutar para que o paciente chegue naquela temperatura. Para os dispositivos extravasculares, que é o que em geral a gente tem acesso, né? Embora a gente testou aqui, agora me fugiu o nome, que era o catéter intravascular na cava, uma maravilha, né? Também muito bom em termos de temperatura. Para o dispositivo que não fica dentro do paciente, o erro é, em geral, meio a 1 grau. Quer dizer, se você botou 36, você vai ter que orientar a equipe, conversar, de que ele vai variar de 35, infelizmente, até 37. Não adianta também, o que eu vejo o pessoal fazendo é assim, você botou 36, aí o doente está 36,5. Aí você fala assim, não estou satisfeito, deixa eu jogar no modo automático para 35. O doente vai para 35, entendeu? É um erro que eu vejo todo dia isso aqui, cara. O paciente, você não muda o modo automático para menos com uma diferença de até 1 grau daquilo que você quer. Porque é o erro do colchão. Agora, tudo bem, se você está com método intravascular, o erro é 0,1. Aí, realmente, o que você quiser vai ficar. Agora, você perguntou, então eu recomendaria 36 a 36,5 para os doentes que não têm hipertensão intracraniana refratária. Para os doentes que já passaram por tudo, estão com hipertensão intracraniana refratária, mesmo com hiperventilação leve, salgadão, o sódio já bateu 155, 160, então aí a gente pode jogar para 35 e 34, em raros casos 36. Aí eu faço uma abordagem sequencial. Eu jogo para 35, não deu ainda e a gente acha que vale a pena 34. Mas depois de tudo, viu, Tiagão? Para a maior parte, 36, 36,5. Desculpa me alongar aí, mas eu gosto da história da discussão do colchão. Dá muita confusão isso aí. Depois, além disso, tem outra coisa que você gostava, Estevão, que era a ideia do PRX, né? De você fazer a avaliação. Você tem feito PRX ainda? Para manuseio individualizado da... Quer falar 1 minuto sobre isso antes da gente... Claro, cara. Eu não sei se eu esqueci de responder alguma do Thiago. Se eu esqueci, vocês me lembram, que eu me empolguei na história do colchão.
Me Não, lembra aí, fala Thiago. do PRX. Não era só do Brain for Care? Se você já usou. É. Eu me empolguei com o colchão. Vou falar do Brain for Care e depois do PRX, né? Então, o Brain Care, eu acho o seguinte, Brain for Care. Eu acho que ainda carece de validação para a gente tratar o doente com ele. É a minha opinião hoje. Então, se você pegar um paciente e que eu acho que ele já é útil, isso eu acho que ele é útil já agora. Se você tem um doente que a tomo da dúvida, o exame clínico da dúvida, você pode usar o Brain for Care para triar. De repente, o Brain for Care aponta lá P2 maior que P1, sugestivo de hipertensão intracraniana. Esse doente, na minha opinião, tem que ir para um catéter de PICC. Entendeu? Hoje em dia, eu diria, vai para um catéter de PICC esse doente. Agora, se o Brain for Care for negativo, junto, talvez, com uma bainha de nervo óptico, eu repetiria no dia seguinte. Então, hoje em dia, na minha opinião, ele é útil para uma triagem. Mas, cara, pode ser que daqui a um ano a gente fale esse assunto de novo, ou dois, e a gente tenha mais indicação. Hoje eu acho que a validação dele permite uma triagem, mas não um tratamento. Eu não pegaria um paciente com brain care alterado hoje e falar, agora eu vou fazer o salgadão e repete o brain care depois, e você dá... Eu não faria isso hoje, eu indicaria um catéter de monitorização invasiva. Tá? Agora, como uma ferramenta de triagem, talvez, né? Então, sobre o PRX, né? Eu acho o seguinte, né? O PRX agora está nos novos guidelines de Seattle, então ele já está mesmo sem o software PRX. Quando eu fui ler, eu falei, será que eles colocaram a obrigatoriedade do software PRX? Não, eles falam para a gente, eles colocam lá de uma forma genérica que você pode titular a PAM, ou a pressão de perfusão cerebral, para a melhor PIC. Eu não acho que deve ser utilizado de rotina, tipo, o doente chegou, vamos fazer um PRX para ver qual a melhor PPC dele. Não acho que deve ser feito isso. Eu acho que ainda tem espaço para você falar assim, olha, o paciente já está sedado, está em RAS-5, fez as medidas iniciais, temperatura boa, sódio 150 e a PIC está alta. Antes de ir para as medidas mais drásticas, leia-se hiperventilação, como a barbitúrica e hipotermia, eu faço aqui e é uma sugestão. Porque tem pacientes que vão melhorar muito. Tem pacientes que vai falar, olha, esse paciente com uma PPC de 80, 90, a PIC cai muito. Então, eu colocaria ele ali depois da solução hipertônica, mas não de rotina. Não colocaria de rotina. Bom, eu acho que... Deixa eu ver se eu queria falar... Não, acho que era isso, Zamp. Acho que era isso. Pô, super, super obrigado aí, Estevão. A gente está chegando, são 8h30 já, a gente está chegando aqui. Só apareceu mais uma questão aqui, deixa eu só o João agradecendo aqui a discussão. Obrigado, eu queria agradecer aí, não sei se alguém tem mais algum comentário, alguma dúvida, Thiago ou alguém. Mas eu acho Não, que era foi... só agradecer mesmo ao Estevão, foi sensacional. Acho que é um cara estudioso, um cara de beira-leito, e acho que é muito bom assim ter a sua experiência aí, Estevão. E obrigado pela disponibilidade. Obrigado mesmo, Estevão, assim, foi super legal, é um assunto que daria para... Bom, tem livro disso, né? Então daria para a gente ficar discutindo isso muito tempo. Obrigado mesmo pela aula. É legal ver que algumas coisas mudaram, né? E algumas coisas... Deve estar tendo mais pique no HC agora do que quando eu saí, imagina, né? Vocês conseguem passar mais, né? Cara, eu acho que Todo mundo? a maior parte dos pacientes agora mudou a nossa experiência. A maior parte tem pique agora. Então, tá sempre assim, que a gente sempre agora tá com mais de um doente ou vários Pique DVE ou Bolt? Só pique curiosidade. DVE. Pique Pique DVE. DVE. Pique DVE, tá. É. Bolt não. Tem? Não. Não. Tá. Legal, Não, legal. de vez em quando. Tipo, não é Ah, a rotina. Não é a rotina. tá, legal. Legal. E Eu lembro que a gente tinha muito pouco na época, né? Quando eu tava tendo trauma em 2009, 2008, 2009, 2010, era uma briga ainda para conseguir passar a pique DVE, né? Ficava aquela coisa, era 3 dentes do meio só e tal. É legal ver que isso mudou. Não, isso mudou. E eu lembrei aqui que eu queria falar de PRX, que é até uma brincadeira, viu? Eu estava aqui pensando, é o seguinte, às vezes, sobre o Doppler transcraniano, né? O pessoal faz o Doppler transcraniano
para ver se tem hipertensão intracraniana no doente com pique. Isso aí é uma brincadeira que eu faço quando eu vou... Cuidado! Se doente... Não, é que às vezes ficou um pouco subvertido, né? Eu já vi isso, o colega pedindo Doppler. Não, é para ver se tem hipertensão intracraniana. Pô, mas tá com pique o paciente. Ah, mas vamos titular a PAM. Pô, mas tá com pique, dá para fazer um PRX, então, né? Então, acho que eu queria só agradecer muito. Esse tema eu adoro. Às vezes eu me empolgo aí É, para falar dele. não, foi ótimo. Dupla transcraniana, eu daria pra gente ficar. Eu daria pra também falar mal, que é um exame que eu não gosto, na verdade, muito para esse cenário, né? A gente não conseguiu abordar coisas legais que a gente poderia abordar no outro cenário, né? Se existe vasoespasmo em TCE ou não, né? Que esse vasoespasmo é uma causa de oligemia, infarto, déficit neurológico tardio em TCE, ou seria exclusivo da HSA, né? Tem vários temas aí que seria legal a gente discutir. Mas acho que a gente está estourando o tempo aqui. E agradecer mesmo, Estevão. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Foi super legal. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Obrigado. Boa noite, pessoal. Muito obrigado a todos. Até mais. Bom, obrigado. Tchau.